Olá, meu jovem, tudo bem com você? Eu sou o professor Mike Moraes e esse é o meu sinal na comunidade surda. Bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da SEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre potências com expoente inteiro negativo, notação científica. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. A primeira tentativa conhecida de representar os números demasiadamente extensos foi empreendida pelo matemático e filósofo grego Arquimedes, descrita em sua obra O Contador de Areia, no século III a.C. De maneira objetiva, Arquimedes não calculou o número de grãos de areia do universo, mas sim o número de grãos de areia que ocupariam todo o espaço do universo, se esse fosse preenchido com areia. Visto que o universo é finito, não poderia haver um número infinito de grãos. O grande desafio passava a ser, então, estimar qual seria este limite. Ao escrevermos o resultado obtido por Arquimedes, nas notações atuais, temos a potência 10 elevado a 64. Ainda hoje, não há nada que possamos contar no universo como conhecemos que se aproxime da enormidade desse número que ele nos deixou. Uma grandeza que talvez só se equipare ao tamanho da genialidade da mente de seu próprio autor. Vamos estudar potências em que o expoente é o número inteiro negativo. Observe que a base é A e o expoente é menos n. Para resolver primeiro, tomamos o inverso da base e, em seguida, o expoente n se torna positivo e continua acompanhada a base a. Como o inverso de a é igual à fração 1 sobre a, então a elevado a menos n é igual a a. 1 sobre a elevado a n. Como 1 elevado a qualquer expoente é igual a 1, a fração com expoente negativo se torna 1 sobre a elevado a n. Veja o primeiro exemplo. A base é 2 positivo e o expoente é 3 negativo. A propriedade nos diz que basta tomar o inverso da base. O inverso de 2 é 1 meio. Assim, 2 elevado a menos 3 é igual a 1 sobre 2 elevado a 3. No segundo exemplo, temos a base menos 2, elevado ao expoente menos 4. O inverso do número menos 2 é igual a menos 1 meio. Assim, o resultado será 1 sobre 2 elevado a 4. Podemos generalizar a potência com expoente negativo para os casos em que a base seja uma fração. Para inverter a fração, basta trocar as posições do numerador e denominador. Observe a fração a quociente b. A fração inversa será b quociente a. Assim, a quociente b elevado a menos n é igual a b quociente a elevado a n, que é igual a b elevado a n dividido por a elevado a n. Por exemplo, a fração 2/3 tem como fração inversa 3 meios. Assim, 2/3 elevado a menos 2 é igual a 3 meios elevado ao quadrado, que é igual a 3 ao quadrado dividido por 2 ao quadrado. Agora que você já sabe resolver as potências com expoentes inteiros, positivos e negativos, você está pronto para aprender notação científica. A notação científica é usada para representar números muito grandes ou muito pequenos. Exemplo: a distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 149 bilhões de metros. Exemplo: o comprimento do diâmetro do fio de uma teia de aranha mede aproximadamente
0,0000015 metros. Esses fios extremamente finos, além de elásticos, são muito resistentes. Podemos simplificar a escrita de números com muitos algarismos. Essa notação é empregada com mais frequência em áreas como química, física, astronomia, entre outras. Na notação científica, há duas partes, um fator decimal e o outro fator em potência de base 10. Generaliza-se assim, A multiplicado por 10 elevado a n, onde A é o número maior ou igual a 1 e menor que 10, e n é um número inteiro. Uma forma de entender e recordar essa generalização é perceber que A é um número decimal, só possui a ordem das unidades e seus submúltiplos, décimos, centésimos, milésimos e assim por diante, acompanhada da potência de 10. Agora, acompanhe como escrevemos um número em notação científica. Veja o exemplo. A distância da Terra ao Sol é de aproximadamente 149 bilhões de metros. Para escrever em notação, iremos determinar as duas partes, o fator decimal e a potência de base 10. Para o fator decimal, basta escrever a parte inteira como um número maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, temos 1,49 como fator decimal. Observe que a parte inteira é 1. Iremos escrever a potência de base 10. Para isso, basta contar quantas casas a vírgula foi deslocada para a esquerda. A vírgula foi deslocada 11 casas. Por isso, temos 10 elevado a 11. Logo, a notação científica de 149 bilhões em metros é 1,49 vezes 10 elevado a 11 metros. Outro exemplo é o comprimento do diâmetro do fio de uma teia de aranha que mede aproximadamente 0,0000015 metros. Como fizemos anteriormente, iremos escrever o fator decimal. A vírgula vai após o 1. Daí, temos que 1,5 é o fator decimal. Para escrever o expoente, vamos contar quantas casas a vírgula foi deslocada. Nesse caso, percorreu 7 casas para a direita. Logo, 0,0000015 é igual a 1,5 vezes 10 elevado a menos 7. De modo geral, a quantidade de casas que a vírgula é deslocada representa o expoente de 10. Caso seja deslocada para a esquerda, o expoente será positivo. Acompanhe comigo os exemplos. Letra A, 20.000 é igual a 2 vezes 10 elevado à quarta. A vírgula foi deslocada 4 casas para a esquerda. Letra B, 51.428 é igual a 5,1428 vezes 10 elevado à quarta. A vírgula foi deslocada 4 casas para a esquerda. Caso a vírgula seja deslocada para a direita, o expoente será negativo. Vamos aos exemplos. Letra A, 0,00002 é igual a 2 vezes 10 elevado a menos 5. A vírgula foi deslocada 5 casas para a direita. Letra B, 0,05124 é igual a 5 vezes 124 vezes 10 elevado a menos 2. A vírgula foi deslocada 2 casas para a direita. Veremos outros exemplos. Letra A, 143,2 vezes 10 elevado a menos 5. Observe que o número não está escrito em forma de notação científica, pois a parte inteira precisa ser maior ou igual a 1 e menor que 10. E temos como parte inteira 143. Então,
iremos deslocar a vírgula 2 casas para a esquerda. Como já vimos, o expoente da base 10 fica positivo. Sendo assim, temos 1,432 vezes 10 elevado ao quadrado vezes 10 elevado a menos 5. A parte decimal está ok. Usaremos a primeira propriedade de potenciação para os expoentes da base 10. Repetiremos a base 10 e vamos somar os expoentes. Logo, teremos 1,432 vezes 10 elevado a menos 3. Veja o texto que resume muito bem o que acabamos de fazer. Toda vez que deslocamos a vírgula para a esquerda, iremos somar conforme o número de casas que deslocamos. Acompanhe comigo outro exemplo. Letra A, 0,0005 vezes 10 elevado ao quadrado. Veja que o número não está escrito em forma de notação científica, pois a parte inteira precisa ser maior ou igual a 1 e menor que 10. Então, iremos deslocar a vírgula 4 casas para a direita. Como já vimos, o expoente da potência da base 10 fica negativo. Sendo assim, temos 5 vezes 10 elevado a menos 4 vezes 10 elevado ao quadrado. A parte decimal está ok. Usaremos a primeira propriedade de potenciação para os expoentes da base 10. Repetiremos a base 10 e vamos somar os expoentes. Logo, teremos 5 vezes 10 elevado a menos 2. Veja o texto que resume muito bem o que acabamos de fazer. Toda vez que deslocamos a vírgula para a esquerda, iremos somar conforme o número de casas que deslocamos. Vamos para mais aplicações. Por exemplo, para indicar o diâmetro da Terra, que equivale a aproximadamente 12.756.000 metros pela linha do Equador, essa medida pode ser expressa por 1,2756 vezes 10 elevado à sétima potência. Veja mais um exemplo. Certo vírus tem a espessura aproximadamente de 0,0005 milímetros. Em notação científica, expressamos 5 vezes 10 elevado a menos 4 milímetros. Você aprendeu bastante até aqui. Chegou a hora de testar os conhecimentos. Vamos à hora da atividade. Atividade 1. O número 0,00000784 é escrito na forma 7,84 vezes 10 elevado a n. O valor de n é, letra A, 6, letra B, 8, letra C, menos 6, letra D, menos 8. Tempo na tela. Vamos à solução da atividade 1. Para encontrarmos a solução da questão, basta contarmos quantas casas a vírgula foi deslocada. Nesse caso, 6 casas para a direita. Daí, temos 10 elevado a menos 6. Portanto, n é igual a menos 6. A alternativa correta
é a letra C. Atividade 2. O percurso do Rally Lisboa-Dakar tem 7.915 quilômetros. Qual a distância em metros usando a notação científica? Atividade 2. O percurso do Rally Lisboa-Dakar tem 7.915 quilômetros. Qual a distância em metros usando a notação científica? Alternativa A, 7,915 vezes 10 elevado à quinta. B, 7,915 vezes 10 à sexta. C, 7,915 vezes 10 elevado à sétima. D, 7,915 vezes 10 elevado à oitava. Tempo na tela. Vamos à solução da atividade 2. Devemos converter 7.915 quilômetros em metros. Em seguida, escrever a notação científica. 7.915 quilômetros é igual a 7.915.000 metros. A vírgula foi deslocada 6 casas para a esquerda. Logo, temos 7,915 vezes 10 elevado à sexta metros. A alternativa correta é a letra B. Muito bem! Parabéns para você que acertou as questões. Agora, vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Estudamos sobre potência com expoentes negativos, aprendemos a escrever números muito grandes ou muito pequenos em notação científica, como escrever um número decimal em forma de notação e notação em forma de decimal. Aprendemos também a movimentar as vírgulas, deslocar para a esquerda, o expoente será positivo, deslocar para a direita, o expoente será negativo. Queridos, espero que vocês tenham compreendido a aula de hoje. Tentem fazer mais exercícios para fixar o conteúdo. Acompanhe as redes sociais do Centedes pelo Facebook e Instagram e assistam também pelo YouTube. Um grande abraço a todos e até a nossa próxima aula. Tchau!